prazer no Senhor, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes disso tudo, para que isso não aconteça, eu preciso ter o meu prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite, ter prazer na lei do Senhor, porque aqui eu tenho tudo que eu preciso, e tudo que Deus tem para mim. Aqui tem conselhos, aqui tem palavras de vida eterna, palavras de salvação, aqui tem os preceitos do namoro, do casamento, da questão financeira. A palavra do Senhor tem tudo para mim, e eu não preciso dos conselhos do ímpio. Aquele que não se detém no caminho dos pecadores, e vai, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Quer ver um caso, irmãos? A Bíblia fala, 1 Samuel capítulo 30, 1 Samuel capítulo 30, verso 7. O rei Davi, ainda não era rei, mas Davi, ele tinha ido com seus homens à guerra. Nós estamos falando, tem prazer na lei do Senhor. Davi tinha ido à guerra com seus homens e deixou as mulheres e as crianças, os gados, tudo, deixou lá no arraial lá e tal, deixou lá, e foi para a guerra. Quando Davi volta com seus homens, irmãos, o inimigo tinha levado tudo, levou as crianças, as mulheres, gado, e saqueou a cidade, botou fogo. Quando Davi chega e vê aquela situação, olha o que é um homem, né, que tem o seu prazer na lei do Senhor. Olha como é que ele age, quem tem prazer na lei do Senhor. Tudo queimado, pegou fogo e tudo, né, os homens chorando, e Davi em prantos, e chorando. Chegou a um ponto, a situação de Davi ali, que os homens quiseram até apedrejar Davi, colocando a culpa em Davi. Mas quem medita, né, quem tem o seu prazer na lei do Senhor, age diferente diante das circunstâncias. Olha o que Davi faz. Os homens querendo apedrejar ele, perdeu tudo. O que Davi faz? Davi consulta a Deus. Ele manda chamar o sacerdote Abiatar, e ali ele pergunta a Deus. Aí o sacerdote busca lá o éfode e tal, o instrumento lá, e ele consulta o Senhor. O que eu faço, Senhor? Senhor, eu estou diante de um problema, eu perdi tudo. Senhor, nós fomos saqueados, estão querendo me matar. Senhor, o que eu faço? Qual é a solução? Eu vou atrás? Tem jeito essa situação, Senhor? Ou não tem jeito, Senhor? O Senhor vai me restaurar? Davi consulta a Deus, porque Davi tinha o prazer na lei do Senhor. Ele precisava ouvir de Deus o que fazer. E o ímpio e tal, o pecador não. Numa situação dessa, quem não tem prazer na lei do Senhor, se levanta e quer logo tomar uma decisão, uma solução. Peraí, não, jurado de morte, eu perdi tudo, eu vou levantar, eu vou fazer, eu vou. Mas quem tem prazer na lei do Senhor, depende de Deus. Depende dele, irmãos. Sabe, há momentos na vida, e não só quando há momentos, mas em todo momento da minha vida, eu preciso aprender a depender de Deus, a depender da lei. Quando fala depender da lei do Senhor, irmãos, é aquilo que Deus tem para mim, é a vontade do Senhor. Eu não faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que o Senhor me direciona para que seja feito. Senhor, eu ouço o Senhor. Senhor, eu falo com Ele, Ele fala comigo. Ele fala comigo, eu falo com Ele. Tem o seu prazer na lei do Senhor, em tudo aquilo que o Senhor deseja que seja feito, da vontade dEle, como Ele quer, não como eu quero. Aí as coisas funcionam. Aí o Senhor falou para Davi, vai, e tem detalhe, você vai recuperar tudo que foi tirado de você, pode ir, e você vai sair vencedor, Davi, pode ir, eu estou parafraseando, pode ir, Davi. E Davi foi, restaurou tudo que ele perdeu e muito mais. Ele venceu aquela situação, porque o seu prazer
estava na lei do Senhor. Estava na lei do Senhor. E por isso que Davi sempre ele foi bem-aventurado. Porque o seu prazer em tudo, ele consultava a Deus. Aí o texto continua dizendo: tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui é uma constância. Não está falando de passar o dia todo lendo a Bíblia e a noite, não, a noite lendo. Está falando de constância. Não é quando a coisa aperta. E a coisa apertou, peraí, oração, pastor, eu vou orar e tal. Não, de constância. Para que eu seja bem-aventurado, eu preciso ter uma constância, né, de meditação na palavra do Senhor. Salmos e tal, estudo e ler, é uma constância. Para que a minha alma seja alimentada, para que eu esteja sempre com o meu espírito alimentado da presença do Senhor, é uma constância hoje, amanhã. Não é, perdoa aí, irmãos, segura aí, não é só o domingo, não. Às vezes eu fico me analisando, epa, peraí, eu estou ficando um domingueiro, epa, vou voltar, Senhor, tem misericórdia. Irmãos, não é só, é uma coisa de dia e de noite, meditando, vendo oração, aquela coisa toda, escola dominical, aprendendo, é de dia, tempo, sabe, tempo. Né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Aí agora vem: pois será como a árvore. Acho isso é lindo, né, irmãos? Isso é lindo. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros. Aqui o salmista nos compara como a árvore. A árvore é como se ele mostrasse para nós aqui um cenário. Um cenário. A árvore, né, as árvores ali e tal, né, a manga, fruta e tal, aquelas delícias todas, e junto às árvores lá, mangueiros, negócio tudo, né, o que, irmãos? Você tem medo não, irmão? Pode falar isso mesmo. Junto das árvores, ribeiros de água, né, e pois será como a árvore plantada. Irmãos, plantada. Para que eu seja bem-aventurado. Eu fico imaginando, né? Aqui quem vai plantar uma árvore. Irmãos, ele escolhe o lugar. Não, peraí, eu vou plantar uma árvore. Vou falar manga que está na minha mente. Vou plantar um pé de manga aqui. Eu vou procurar um lugar legal. Imagina plantar né? Quem vai plantar tem uma noção. Os irmãos que plantam aí tem uma noção, né? Vou plantar num lugar, uma terra fértil. Uma terra, né? Eu vou ver se a terra está úmida, eu vou ver se próximo da árvore tem um ribeiro para poder o quê? Alimentar a árvore. Se eu plantar uma árvore num lugar seco, né? Um chão, o que ela vai fazer? O que vai acontecer com a árvore? Vai morrer, irmãos. No mínimo vai morrer. E se ela sobreviver, não vai dar bons frutos. Eu plantei uma árvore, pé de amora lá em casa. Plantei, irmão, nossa, demorou para crescer. Eu falei, eu vou arrancar um tempão. Aí Deus falou assim, não, deixa que vai. Então deixei. Irmão, deu um tempo de chuva. A água, chuvada. Irmão, do nada, quando eu abri o portão, assim, passou um tempo, né, e tal, florido. Eu falei, opa, ainda bem que eu não cortei. É assim a minha vida. É como eu preciso estar perto do ribeiro para mim não morrer. Para mim não ficar seco, sequíssimo, né? E plantado, eu fico imaginando quem gosta de plantar, o carinho, irmãos. O carinho, o cuidado, aí afofa a terra, aí pega a semente, vê a posiçãozinha e tal, para quê? Para ela crescer como uma árvore plantada. Eu preciso estar num lugar, irmãos, que seja segundo a vontade do Senhor, e que o Senhor me alimente. Os ribeiros de água é para alimentar a árvore. E se eu me afastar desse ribeiro, irmãos, vai ficar sequíssimo. Aí passou-se um tempo, esse pé de amora que eu plantei, já tem uns 2 ou 3 anos, agora há pouco tempo, irmão, só ficou esqueleto. Eu falei, morreu. Só ficou os galhetos, os galhozinhos, né? Eu falei, morreu. Pode perguntar a Deise, minha esposa. Aí eu falei, vou arrancar. Ela, não, está chegando, acho que o inverno, não sei o quê, para uma estação.
Aí, passou-se um tempo, chuva de novo, tá lá. Dá até briga lá, no bom sentido, né, com os vizinhos passam e pegam as amoras e tal, e aí tal, pede. Irmãos, tem que estar sendo regado, como uma árvore plantada, mas eu preciso estar sendo regado, irmãos. Eu preciso estar, constância, ter o meu prazer na lei do Senhor, né? Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros. Por que muitos andam só o esqueleto? Porque falta ribeiros. E uma vez sendo plantado, irmãos, foi, né? Tem a questão de profundidade. Plantou, irmãos, o que cresce primeiro? Numa árvore plantada, quando ela é plantada, o que cresce primeiro? O que, irmãos? As raízes. Irmãos, a raiz da árvore, aí plantou, cavou, plantou. Passou um tempo, tem que ter tempo, irmãos. Para a árvore crescer, dar bons frutos, aquela coisa toda, aquela copa, há um tempo. E ela primeiro ela cresce para baixo. O meu problema, não vou nem falar, o meu problema é que eu quero crescer para cima. É assim mesmo que fala, né? Crescer para cima, esse é o meu problema. Eu preciso primeiro crescer para baixo. Porque as minhas raízes elas vão crescendo, e detalhe, elas vão em busca de quê, irmãos? Elas vão em busca do ribeiro. Porque nós necessitamos e carecemos da presença de Deus. Senão nós crescemos sequíssimos, crescemos sem fruta. As nossas raízes, as nossas entranhas, irmão, aqui espiritual, a nossa alma, ela carece, existe um vazio, uma sequidão na nossa alma, que só o Senhor Jesus preenche. Nada, não adianta regar, botar remédio para crescer, não. Só precisa estar perto, próximo do ribeiro de água, que é o Senhor Jesus Cristo. Em João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, acho que lá no 14. Vamos ler, quem pode ler para mim, por favor? Vamos ler, irmãos. Eu já vou terminar aqui, fico preocupado com a hora, mas vamos ler. João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 14. Quem achar, se levante e leia, por favor, mas pode ler bem alto, leia com vontade, pode ler, irmãos. Alguém achou? Isso, ouvi uns barulhos de folhas. Junto a ribeiros de água. Pode, por favor? Está vendo como é que nós precisamos ser plantados, estar próximo desses ribeiros de água, irmãos? Aquele que estiver próximo, que se aproximar do Senhor e beber da água que o Senhor lhe der, as suas raízes elas vão se direcionando para onde? Para o ribeiro. E o ribeiro, ele quer que nós nos aproximamos dele, irmãos. Ele quer, para que nós andemos, sabe, não sequíssimos, né, com o nosso ser seco, estalando, já viu? Não. O Senhor não quer que eu seja um vale de ossos secos, não. Ele quer que eu seja... E o ribeiro está ali. Eu só preciso que as minhas raízes se direcionem para Ele, irmãos. Aí agora as raízes se direcionou para Ele. Eu cresci primeiro para baixo. As raízes criaram o quê? Resistência, profundidade. Aí eu começo agora a crescer. Uma vez crescendo, irmãos, pode surgir o que for. Pode vir tempestade, ventania, pode até alguém passar e... Pode. Mas eu estou firmado. Eu tenho raízes, eu estou sendo alimentado e os meus nutrientes estão vindo do ribeiros, que é o Senhor. É por isso que é importante que eu esteja sempre firmado no Senhor e buscando e meditando na sua lei de dia e de noite, porque senão, na primeira pedrada que joga, já viu alguém joga pedra assim na árvore, assim, ainda está crescendo, logo no início, eu já quebro.
Mas quando eu cresço para baixo primeiro, irmãos, irmãos, sabe? Aí agora eu estou crescendo. Voltando aqui. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Aí agora... Que, pastor? Aí eu estou crescendo. Estou crescendo. Agora eu vou dar fruto. E aqui, mas tem um detalhe. Já cresci, já estou na época de dar fruto. Mas aqui vai dizendo, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros. Irmãos, observe, guarde isso. E no seu tempo, dará o seu fruto. No seu tempo. Há um tempo, irmãos, de crescimento. E no seu tempo, o que acontece é que às vezes eu sou um pé de manga. O pé de manga, ele não tem o mesmo tempo para dar fruto do pé de goiaba. Não tem, eu creio que não. O pé de acerola, porque até a mangueira crescer, eu não sei quanto, eu vou aqui, 5 anos, a mangueira, não sei, irmão, mais ou menos, Mas o pé de acerola, 2 anos, cada árvore, ela dá o seu fruto. Aí imagina agora a mangueira olhando para a acerola. A acerola já cresceu, deu fruto, e a mangueira está lá ainda, esperando. Irmãos, cada um de nós tem uma causa específica, um propósito específico nas mãos do Senhor. E muitos olham para o outro, já está dando fruto, aí não quer mais dar fruto. Não, porque só na vida do irmão que acontece. A vida do irmão não está sendo abençoado. O irmão, ele é bem-aventurado. O irmão é isso e aquilo. Olha como é que Deus usa. Eu não. Eu acho que eu não vou dar fruto, não. É no seu tempo, irmãos. Eu preciso saber o que Deus tem para a minha vida. E no momento certo vai dar fruto. Sabe por quê? Porque eu e você crescemos primeiro para baixo, temos raízes, e o ribeiro é que nos alimenta, que nos sustenta. E no tempo de Deus vai dar fruto. Não desanime. Não desanime, vai dar, o Senhor vai te abençoar. Porque você está meditando na palavra do Senhor de dia e de noite. Foi plantada junto a ribeiros, tem raízes para baixo, aguarde. Não olhe para... Imagina num cenário, num sítio, as árvores olhando uma para a outra. Poxa, você já deu fruto. Poxa, mas imagina olhar para a cana. Magrinha, fininha, Tal, não dá nada por ela. Pega uma cana, passa na moenda, Ainda tem esse detalhe. Passa na moenda, pega um caldo de cana, irmão, que delícia. Pega um suco de manga que levou muito mais tempo para crescer, também, que delícia. Nós, para o Senhor, nós somos iguais. Os frutos são questões diferentes, o Senhor que sabe para quê, quando e aonde. Mas nós estamos firmados no Senhor. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro, e no seu tempo dará o seu fruto. Eu preciso dar fruto, irmãos. Todo esse investimento que o Senhor faz na minha e na sua vida é para a gente dar frutos. É para abençoar vidas. Imagina a mangueira. Depois passou-se o tempo, o Senhor investiu, o ribeiro, e tal, cresceu. É para quê? É para que eu sou um pé de manga? É só para... Não, é para abençoar a vida. Um pé de manga, ele faz uma sombra, irmãos? Aí quando alguém estiver passando, sabe, com dificuldade, precisando de um lugar para descansar, precisando de uma palavra de Deus, ele vai, aí encosta na mangueira. Aí a mangueira vai falar para ele, você está aí? Pode ficar. Tem sombra à vontade, tem descanso à vontade. A árvore, a mangueira falando para aquela pessoa, que estou aqui, falando, fica aí. E se você quiser, eu estou mandando aí uma manguinha docinha para você. Os nossos frutos, irmãos, vão ser doce e vai abençoar vidas, porque nós estamos firmados no ribeiro que nos alimenta, nos dá nutrientes suficientes para os nossos frutos serem bênção para pessoas. É por isso tanto investimento, é também por isso em nós. Por que tanto investimento do que o Senhor tem feito em nós?
Porque nós somos e vamos ser cada vez mais bem-aventurados. Bem-aventurados. E eu já vou estar terminando. Aí vai dizer que no seu tempo dará o seu fruto. Aí termina dizendo assim, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, vamos repetir, tudo quanto fizer, prosperará. Irmãos, as folhas, ela protege do sol, protege. Tudo em você, em nós, tem um propósito. Deus nos criou perfeito. Deus nos criou perfeito. Mas as adversidades desse mundo, as intempéries, os problemas, palavra contrária, têm nos feito parar de dar frutos. De repente alguém veio e jogou uma pedra, aí você não quer dar mais fruto. Mas o ribeiro, ele continua ali. Sabe o que vem à minha mente? Aí está lá o cenário. Está lá o cenário. Manga e tal, acerola, está lá. E o ribeiro regando. Pensa comigo, irmãos. Nesse cenário, como eu já disse, tem as árvores. Está tudo lá. E tem o ribeiro. Se nesse cenário, se eu tirar as árvores, o ribeiro continua. Mas se nesse cenário, se eu tirar o ribeiro, as árvores murcham. Com o tempo, as suas raízes não vão ter mais como se alimentar, os seus nutrientes, porque tirou o ribeiro. Se o ribeiro fechar lá, as árvores vão começar as suas raízes secarem. Daqui a pouco aquele fruto doce, aquela manguinha doce, vai ficar aguada, o seu tronco vai perecer. Nós dependemos totalmente do Senhor, para que nós venhamos a dar fruto, para que sejamos boas árvores, e dê fruto no seu tempo. Irmãos, nós precisamos e dependemos do Senhor. Precisamos buscar o Senhor para dar bons frutos. E o Senhor, Ele quer que nós sejamos, que nós venhamos a dar bons frutos, sabe? E as nossas raízes sempre ali entranhadas, buscando o Senhor, para que se cumpra na minha e na sua vida o que aconteceu com aquela mulher, a mulher samaritana, onde o Senhor disse para ela, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais, irmãos, nunca mais terá sede, sabe? E jorrará uma fonte de água em você, que vai para vida eterna. Está falando de vida com Deus, de salvação. Nosso lugar é no céu. Aqui uma passagem. Nós estamos peregrinando, é uma passagem. O nosso lugar não é aqui. O Senhor está nos regando para a gente não morrer aqui nessa terra. Mas a água que jorra em nós é para que a gente possa ir, para o céu, é para a glória do Senhor. Não deixe de buscar ao Senhor. Deixe que as suas raízes, sabe, encontrem. É interessante que a árvore você planta, se o ribeiro estiver por lá, as suas raízes vão para lá. Por onde passa o ribeiro, a árvore depende, sabe? É como se embaixo da terra ela buscasse onde é que está a umidade, a água. Opa, tem ribeiro aqui. Busque o Senhor. Se você se encontra com seus frutos, sem doce, se a sua vida, o tronco, se você como árvore se encontra meio, os troncos meio quebrando, seco, o ribeiro, ele não saiu do lugar. Direciona suas raízes, cresça primeiro para baixo, para que você encontre estrutura, para que venha o que vier. Você não vai deixar de dar frutos. E todos vão passar, caramba, que é isso? Que manga é essa? Bonita, docinha, sabe? Você vai ser bênção. Eu e você vamos ser bênção nesse mundo, sabe? Onde está o caos. Vidas precisam, experimentar dos frutos, ver os frutos que Deus tem para fazer através da nossa vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.